Irmãs, graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos os nossos amigos espirituais, nós estamos aqui virtualmente reunidos em torno dessa ferramenta de TI, num admirável mundo novo que, mesmo nos mantendo afastados, acaba por nos reunir e nos permite estudarmos em conjunto a doutrina espírita. Hoje, me deram a permissão de escolher um tema livremente e eu procurei um tema evangélico. Até o Valtinho me sugeriu que eu iniciasse uma série de estudos a respeito de algum livro da doutrina espírita ou algum livro espírita, e é possível que na próxima oportunidade em que vocês me recebam, eu proponha um estudo continuado de uma obra espírita. Mas, para hoje, eu trouxe um tema extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente do capítulo 17, capítulo que é intitulado Sede Perfeitos. E nesse capítulo, lá na altura do item 5, ou melhor dizendo, do item 4, nós temos um subitem intitulado Os Bons Espíritas. Me ocorreu trazer esse tema para nós conversarmos, porque nesse ano em que já estamos aí semi-reclusos, em distanciamento social, afastado das pessoas que nós mais gostamos, afastados das atividades que nós estamos habituados a realizar, nesse momento tão dramático para boa parte da humanidade, há espíritas, há pessoas até muito bem intencionadas, que elas têm procurado na internet e nos diversos canais que hoje existem informações sobre a pandemia, sobre o futuro, sobre desencarnes coletivos. Tem uns até que têm um certo prazer mórbido de trazer notícias devastadoras, terríveis, previsões catastróficas. Eu já há algum tempo que eu dei preferência ao noticiário que vem através da internet. Naturalmente que eu procuro verificar as fontes, né, para não ser enganado por notícias falsas e envolvido em tendências que não costumam pautar pela verdade. Então, eu filtro os canais, procuro aquelas fontes já conhecidas e reconhecidas como fidedignas, mas também frequento aí o YouTube e vejo muita palestra espírita. E nisso que eu estou no YouTube procurando por alguma palestra, né? Palestras edificantes, como as do Haroldo Dutra. Temos muitas palestras do Haroldo Dutra atualmente no YouTube. Muito bom, gosto muito do Haroldo Dutra. Temos quase que diariamente uma fala nova do Divaldo, que é também um lenitivo para a alma, né? Ele traz muitas mensagens de Bezerra de Menezes, Joana, é muito, muito, muito agradável. E há outros palestrantes espíritas. Eu outro dia vi uma palestra de quase 2 anos atrás do Raul Teixeira, mas completamente atual, completamente atual. Gosto também muito das palestras do Dr. Paulo Frutuoso, que traz uma série de notícias a respeito das materializações, do mundo espiritual, da interferência do mundo espiritual no nosso mundo material.
Mas, a par de todas essas boas referências, de vez em quando eu esbarro com uns canais que eu até, a princípio, julguei: "Ó, que interessante, vou dar uma olhada". Então, alguns canais que falam muito de Chico Xavier, eles, eh, se especializaram em repetir algumas das previsões que Chico Xavier fez para o nosso mundo. A data final, ah, o como é que se diz? O período de carência, né, que foi dada à humanidade para que ela se ajustasse, senão adviriam algumas alguns ajustamentos que seriam muito dolorosos. Mas esses canais, eles se especializam em dar a notícia de um ponto de vista terrível, e até muitas que não são exatamente confirmadas. Então tem um que todo vídeo que a pessoa coloca é uma advertência de que vão desencarnar milhões, porque ainda ainda teremos muito com o que nos preocuparmos no futuro, porque superada essa pandemia vão vir outras pandemias, outras doenças mais difíceis de serem curadas, e são sempre previsões, assim, muito funestas, e colocando condições terríveis para a humanidade futura. E aí eu fico pensando, e aí eu olho lá, né, nos likes que ele tem, eu vejo milhares de likes, e aí me ocorre, bem, todo esse público será um público espírita? Será realmente espírita? E aí me veio esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Bons Espíritas. E eu passo a refletir que a pessoa realmente imbuída dos maiores valores morais que o Espiritismo nos traz, ou nos explica, na verdade, porque são valores morais que Jesus nos trouxe, ela ela não pode ser tão atraída por esse tipo de noticiário. Ela não pode dar tanto crédito a esse tipo de noticiário. Eu me lembro bem, que lá por volta de 2012, a casa que me abriga, a Congregação Espírita Francisco de Paula, houve naquela casa houve uma comunicação de um espírito, e veio através de uma psicografia de um médium, e era 2012, não sei se os irmãos se lembram, havia mais uma dessas ameaças terríveis parando sobre a humanidade, porque segundo o calendário maia, 2012 seria o último ano, seria o ano final. E aí nessa mensagem o espírito ele, colocava por terra todas essas teorias terríveis, arrasadoras, e ele escrevia: "Olha, se acalmem, não acreditem que Deus vai pôr um fim à sua criação. Não acreditem que Deus vai abandonar a todos e julgar a todos de uma maneira homogênea, de uma maneira, eh, sem qualquer tipo de distinção daquele que é bom, tem qualidades, e daquele que ainda faz opções muito equivocadas. Não acreditem nesses alarmes terríveis que falam de fins horrorosos para a humanidade". É óbvio que a gente atravessa períodos de dificuldade, mas eu ando lendo também muito sobre as pandemias anteriores que a humanidade já enfrentou. A peste negra matou metade da população da Europa, e o mundo não acabou. Ainda estamos aqui para demonstrar isso. Mais recentemente, no início do século passado, nós tivemos a gripe espanhola. A minha avó viveu a situação da gripe espanhola. O primeiro marido dela morreu na gripe espanhola, o pai dela, o meu bisavô, morreu na gripe espanhola.
desencarnaram na gripe espanhola, mas a humanidade prosperou, ultrapassou. Nós vamos ultrapassar também por essa fase. E o espiritismo, ele precisa ser bem compreendido e bem sentido, porque ele é, sobretudo, um instrumento para facilitar à criatura a compreensão e a prática moral das verdades cristãs, as verdades morais que Jesus Cristo nos apresentou. Só que muitos dos espíritas ainda estão extremamente ligados às manifestações e se sentem tremendamente atraídos por essas previsões. E essas previsões, elas não traduzem o alcance moral que o espiritismo veio trazer. Essas pessoas, na verdade, elas cultuam o misterioso, elas cultuam o secreto, elas cultuam aquilo que seria exclusivo dos iniciados. Só que o espiritismo não tem nada disso. E o espiritismo, ele não tem por finalidade ficar produzindo previsões, principalmente previsões funestas a respeito do futuro. Eu, em minha experiência como médium, em minha experiência convivendo com a minha mãe, que foi uma médium com bastante possibilidades, e convivendo ainda mais proximamente com o guia da minha mãe e com o meu próprio guia, eu nunca vi desses espíritos ou de outros espíritos evoluídos mensagens que fossem devastadoras, pessimistas. Eu me lembro que uma certa vez eu fiz uma pergunta ao guia da minha mãe sobre uma determinada situação que me interessava muito o resultado dessa situação. E aí ele respondeu para mim: fica tranquilo que vai acontecer, vai acontecer. Só que não aconteceu. Não aconteceu naquele momento. Só que passou-se algum tempo, e aí aquela oportunidade que eu estava vislumbrando, ela acabou se materializando. Só que bem depois daquele instante em que eu perguntei ao guia da minha mãe se ia acontecer alguma coisa, se o que eu estava querendo ia acontecer. E veja que eu entendi perfeitamente. Ele sabia que ia acontecer, só que ele sabia que não ia acontecer naquele momento. Mas ele sabia que ia acontecer, porque de alguma maneira aquilo estava previsto dentro dos meus esforços, dentro da minha linha de atuação. E depois então que aconteceu, e que eu já tinha entendido isso, eu perguntei a ele, para confirmar o que eu tinha concluído, eu perguntei a ele: "Olha, se lembra que eu tinha perguntado, coisa e tal, disse que ia acontecer?" Ele não me deixou nem concluir. Ele falou assim para mim: "E aconteceu, não aconteceu?" Eu disse: "Aconteceu, só que não foi quando você esperava, não era?" Eu disse: "É, não era exatamente quando eu esperava." E aí ele respondeu assim para mim: "Olha só, o que ia acontecer se eu dissesse para você naquele momento que os teus esforços não iriam frutificar? O que você ia fazer? Você ia se desinteressar do assunto. Você não ia continuar se esforçando. Você ia desistir. E desistindo, você não teria a experiência do aprendizado. Você não teria a informação que você acabou adquirindo. Você não se prepararia para, quando a oportunidade verdadeira surgisse, o verdadeiro momento de transição surgisse, você pudesse responder à altura e pudesse, então, dar o salto que você pretendia." Aquilo ali foi uma lição, mas tão grande para mim, que a primeira coisa que aconteceu comigo é que eu parei de perguntar aos espíritos sobre o futuro. Adotei para mim completamente a máxima:
popular de que o futuro a Deus pertence. Ponto. E parei de ficar perguntando e procurando previsões, etc. Ah, mas você não viu a previsão de Chico Xavier? Olha, vi, claro, está no YouTube. Mas eu não fico preso àquela previsão, como algumas pessoas que ficaram contando os anos para chegar e estão muito decepcionadas, porque a previsão que o Chico Xavier fez foi em 69. Aí chegou 2019 e não aconteceu nenhuma transição, os extraterrenos não apareceram, etc, etc. Já tem gente que está dizendo assim, não, mas não foi 69, foi 70, 71, aí já estão esperando para esse ano, ou para 2022. Olha, gente, o que a gente tem que entender é que previsões com data marcada, primeiro, são muito difíceis de acontecer. Segundo, quando há uma previsão, já existe uma alteração do futuro. Os próprios eventos se alteram. Na medida em que você faz uma previsão, os eventos se alteram. Ah, não entendi. O que você quer dizer com isso? Simples. Veja que se você vai sair daqui da Tijuca e vai para, sei lá, a Taquara, e eu disser para você, olha, não pega a linha amarela não, porque a linha amarela está engarrafada. O que vai acontecer? Ou, melhor dizendo, vou mudar um pouco. Eu disser para você assim, não pega a linha amarela não, porque a linha amarela, ela pode engarrafar. Eu não tenho a informação de estar engarrafada. Ela pode engarrafar. Ela engarrafa de uma hora para outra e você fica lá perdendo horas ali. Se você segue o meu conselho e vai, por exemplo, pela Grajaú Jacarepaguá, você acaba chegando lá no teu destino, na Taquara, e quando abre o noticiário, vê lá, engarrafamento monstro na linha amarela. E aí você diz assim, puxa, que bom que eu segui o conselho do Alexandre. Com isso, eu consegui chegar no horário aqui. Você veja que quando eu fiz uma previsão, a pessoa ia pegar a linha amarela. Se eu não tivesse feito a previsão, o que teria acontecido? Eu não teria mudado o futuro. Eu não teria influído na decisão dessa pessoa, essa pessoa teria tomado a linha amarela e chegado atrasada no evento onde ela era aguardada. Então, quando eu fiz a previsão, eu alterei o futuro. Toda vez que tem uma previsão, o futuro já se altera por causa daquela previsão. O futuro sofre as consequências dos nossos atos presentes. Eu prevejo, tomo medidas mitigadoras para prevenir um insucesso ou uma dor maior, acabo não tendo que padecer por todo aquele sofrimento, por todo aquele fracasso que estava previsto. É tão simples quanto isso. Agora, o espírita verdadeiro, ele tem que ter em mente que esses fatos, que os fenômenos mediúnicos, eles não existem simplesmente para fazer com que nós nos forremos a decepções e a fracassos, falhas. As falhas pertencem ao processo de aprendizado. A falha, ela é uma primeira tentativa para depois ser bem-sucedido. Não é o fim. É o início de uma nova oportunidade. Então, aquele que venha para o espiritismo e só se apegue a esse tipo de ideia de que os espíritos são avatares que vão ficar prevendo o futuro para nós, para eu não ter que passar por nenhum insucesso. Que no espiritismo o que é mais importante é o fenômeno. São as materializações, são as curas. Está perdendo aquilo que é mais importante no espiritismo. O mais importante no espiritismo é a transformação moral. Nós não podemos nos apegar mais ao fenômeno do que à moral. Nós não podemos nos apegar mais a esse gosto por ficar ouvindo previsões funestas do que ao prazer
de receber uma mensagem alentadora, modificadora dos nossos costumes, que nos leve a uma introspecção, que nos leve a um mergulho em nós mesmos em busca de mais entendimento a respeito das nossas próprias barreiras a serem vencidas, a serem superadas. O espiritismo, ele é a ferramenta para o entendimento e a ampliação de tudo aquilo que Jesus Cristo veio nos dizer, transformando alguns ensinamentos que ainda podiam estar velados pela letra, tornarem-se completamente inteligíveis, palpáveis. O reino dos céus não é só uma promessa vã, fruto de um pensamento utópico. O reino dos céus é o futuro da humanidade. E aí a gente pode falar de uma previsão do futuro, porque é um futuro que a gente não marca data para acontecer, mas nós sabemos que inexoravelmente todos marchamos para esse futuro, que a Terra marcha para esse futuro, para se estabelecer aqui o reino dos céus. Não é uma vã promessa, é uma realidade. Agora, por que que umas pessoas, elas se prendem tanto a aos fenômenos e não se apegam ao conteúdo moral? Porque, evidentemente, algumas pessoas já atingiram um certo grau de sensibilidade que permite a elas vislumbrarem com maior clareza os horizontes morais, as necessidades morais. São pessoas que abraçaram o espiritismo e, ao abraçarem o espiritismo, os seus horizontes, eles se descortinaram, eles se abriram, eles se expandiram, entraram na posse da eternidade, do infinito, enquanto que os outros ainda ficaram apegados às questões meramente materiais ou aqueles acontecimentos que vão influir na sua condição imediata de seres encarnados. Eles não conseguem alçar um voo maior, eles não conseguem se transportar para essa janela que o espiritismo abre para o eterno. Eles continuam no meio da sala. Da janela, eles só veem um trechinho, quer dizer, da paisagem que está depois da janela, eles só veem um trechinho, limitado pela moldura da janela, e muitas vezes eles estão interessados na moldura da janela, e não naquela grande paisagem que se descortina além da janela. E isso não significa que a pessoa ela é menos inteligente, ela é menos culta, ela é menos capaz de produzir pensamentos abstratos, sofisticados. Na verdade, tem muita gente com muita cultura, com muita inteligência, com uma enorme capacidade que não compreende nada. Não compreende nada do espiritismo. Eu já ouvi de algumas pessoas que o espiritismo é uma religião para gente muito intelectualizada, muito estudada, já ouvi isso, que ela não é uma religião para a média das pessoas comuns. E isso não é um fato. Kardec nos diz com clareza que isso não é um fato. Agora, Kardec nos diz que sim, é preciso que as pessoas, para aproveitarem o melhor que o espiritismo apresenta, o melhor que o espiritismo dá, é preciso que essas pessoas tenham um certo grau de sensibilidade, que as pessoas elas estejam menos presas aos laços materiais que as mantêm
retidas nos assuntos comezinhos da matéria. É preciso que as pessoas elas tenham mais desprendimento das coisas temporais, das coisas terrenas, para que elas possam compreender cada vez melhor, quanto mais desprendidas estiverem da matéria, aquilo que o espiritismo vem trazer para elas. As pessoas também que não estão interessadas em se modificarem, em alterarem as suas tendências, que se comprazem até em determinados prazeres, muito terra a terra, essas pessoas, notadamente, se apegarão aos fenômenos mais do que à moral espírita e não vão aproveitar a ferramenta que é o espiritismo para produzirem a sua modificação interior. Até porque vão recuar diante da obrigação. Vão se amedrontar com algumas coisas. Eu não sei, já contei a história de um conhecido meu, uma pessoa de grande valor, que lutou muito durante a sua vida toda e chegou ao ponto de ter amealhado um bom patrimônio realmente. Essa pessoa, ela é simpática ao espiritismo, inclusive colabora com determinadas obras espíritas, sem sequer frequentar a casa espírita que patrocina essas obras. E uma vez conversando com essa pessoa, que é tão próxima do espiritismo, ela, sabendo-me espírita, disse para mim o seguinte: puxa, olha, eu gosto muito do espiritismo, eu acho que o espiritismo tem tanta coisa verdadeira, tem tanta coisa que realmente bate fundo no meu coração e eu identifico como coisas boas, coisas legítimas, verdadeiras, como eu já disse, mas tem um troço que não me passa pela cabeça. Aí eu perguntei, o que não passa pela cabeça? O que não lhe passa pela cabeça? Não me passa pela cabeça essa ideia da reencarnação. Imediatamente eu compreendi. Eu não falei nada, até porque eu não sou juiz de ninguém, não estou aqui para ficar produzindo nenhum tipo de como é que eu vou dizer, crítica desairosa para quem quer que seja. Mas eu compreendi perfeitamente o drama dele. O drama dele era um só. Ele tinha vindo de uma origem muito humilde, ele tinha lutado muito na vida dele, inclusive passado fome em alguns momentos. Então, a simples ideia de uma reencarnação em que ele pudesse voltar àquela condição de pobreza, de dificuldade material que ele já tinha conseguido superar, abandonar, essa simples ideia para ele causava-lhe um horror tão grande que ele negava. No caso dele, diria, menos mal, porque ele aceitava tantos outros aspectos mais importantes em relação à modificação interior dele e efetivamente trabalhava por essa modificação interior. Só que ele vai ter a surpresa de que ele vai ter que reencarnar. Eu acho. Eu acho que ele não está ainda na condição de não ter mais que reencarnar. Ele vai ter a surpresa, mas paciência, quando chegar o momento, ele vai, pelo que eu já conheço dele, ele vai acabar aceitando, ele vai ter de aceitar, mas ele vai entender perfeitamente. Mas há outras pessoas que, ao contrário desse meu conhecido, que apesar de não aceitar de boa mente o fenômeno da reencarnação, a lei da reencarnação, trabalha por se modificar interiormente, fundamentado naquilo que ele já tem aprendido no espiritismo. Há outras pessoas que elas, pura e simplesmente,
elas rechaçam qualquer pensamento de modificação interior. Qualquer pensamento de alteração daqueles momentos de prazer que algumas opções menos nobres, vamos chamar assim, proporcionam a elas ou a eles, elas, as pessoas, né? Então, essas criaturas, elas vêm, conhecem o espiritismo, se apegam aos fenômenos, gostam daquilo que elas acham sobrenatural, fantástico. O espiritismo não tem nada de sobrenatural, nada de fantástico. Mas elas gostam desse arcabouço, mas não se dedicam a compreender e a viver o núcleo, a verdadeira mensagem, utilizar a verdadeira ferramenta que é o espiritismo para a alavancagem da condição moral e espiritual das criaturas. O verdadeiro espírita, ele sente no mais fundo de suas fibras e vive os princípios da doutrina espírita. E é porque ele compreende perfeitamente o alcance moral dessa fé viva e racional que nele se instala uma fé inabalável e uma certeza de que precisa trabalhar pela própria modificação interior. Ainda me mantendo no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 17, lá pelo item 5, nós vamos ter a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela tem várias interpretações, mas eu vou exercitar aqui com os irmãos uma interpretação que é muito apropriada a isso que nós acabamos de conversar e também a condição das criaturas no momento presente. Então, a parábola do semeador, falando assim em termos gerais, usando minhas próprias palavras, sem tentar reproduzir o texto que está lá nos evangelhos, mas elaborando com os irmãos a ideia que está contida, o que que nós temos? Nós temos a história de um homem que era um semeador, né? Era um agricultor, e saiu com suas sementes a semear. E aí ele foi levando as sementes dele, e algumas sementes, alguns grãos, caíram no meio do caminho, no caminho até ele chegar ao local onde havia a plantação dele, havia terra para onde ele iria plantar aquelas sementes. Então, algumas sementes caíram pelo caminho e vieram as aves do céu e as comeram. Outras sementes caíram sobre as pedras, os pedregulhos, e como a terra lá era rasa, as sementes logo germinaram, porém o sol, nascendo, as causticou. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos, em torno das sementes, abafaram as plantinhas recém-surgidas. Finalmente, as sementes alcançaram terra boa, e algumas produziram 60 por 1, outros 100 por 1. Essas são palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. E qual é a interpretação que cai como uma luva naquilo que acabamos de dizer e naquilo que representa muito claramente para nós o momento que nós estamos vivendo? As sementes, elas são
as verdades evangélicas, são as verdades doutrinárias, é a moral do Cristo, é a doutrina espírita. Então essas sementes, elas estão espalhadas aí pelo mundo. Você as encontra no YouTube, eu já falei bastante do YouTube, e você encontra em muitos outros locais, livros espalhados também na internet, na forma de PDF, enfim, livro eletrônico, mas as ideias estão aí. Muitas pessoas alcançam essas ideias, ou por outras, chegam a entrar em contato com essas ideias. Mas o contato com elas é tão tangencial, é tão fugidio, que é como aquelas sementes que caíram no meio do caminho. Um passarinho vem, come e leva. Qualquer coisa desvia a atenção dessas pessoas dessas verdades, do estudo doutrinário. Essas pessoas, elas não produzem nada efetivamente, ou a doutrina espírita não produz nada nelas, porque elas são como o caminho onde os pássaros vêm, qualquer ideia externa vem e leva a semente e nada frutifica. Mas outras pessoas são como os rochedos, elas recebem as sementes e até acolhem, num primeiro momento, com viva exaltação, mas não resistem à primeira decepção, não resistem ao primeiro momento de chamamento à reforma íntima. Elas são como essas sementes, ou elas são como os pedregulhos com terra rasa onde a semente caiu. Logo no primeiro momento se empolgaram, mas a primeira decepção, a primeira contrariedade na vida, abandona. São aquelas pessoas que dizem: eu vou no centro, mas não adianta nada, não mudou nada na minha vida. Não, mas não é o centro que vai mudar a tua vida, é você que vai se modificar. O centro espírita, ele só está te apresentando uma ferramenta. Só está te apresentando uma interpretação sólida e bastante completa da lei divina natural. Mas você não quer se modificar, porque o que você queria era uma salvaguarda de qualquer tipo de sofrimento, ou de qualquer tipo de ameaça à mudança do teu status quo. Bom, não é isso que o Espiritismo vai fornecer. Outras pessoas ainda são como aquele terreno que está no meio dos espinhos. A semente cai ali, chega a germinar, mas os espinhos abafam e matam aquela plantinha que acabou de nascer. Por quê? O que isso representa? Representam aquelas pessoas que recebem a semente, mas não têm a capacidade de resistir às críticas, às provocações e mesmo até às pressões de outras pessoas que estão no seu entorno. São aquelas pessoas que dizem: puxa, realmente eu precisava me modificar. E vem alguém e diz assim: você vai se modificar? Por que você vai se modificar, rapaz? Besteira, isso tudo é bobagem. Aproveita a vida. São pessoas também que até em relação a coisas como um aconselhamento médico. Olha, na idade em que o senhor ou a senhora se encontra, considerando aqui os seus exames, seria de bom alvitre que evitasse o excesso de alimentos, evitasse o excesso de carne vermelha, evitasse tais ou quais alimentos, evitasse bebidas alcoólicas. E aí a pessoa, ela sai da consulta médica até disposta a seguir aqueles conselhos, mas encontra o primeiro amigo no bar e aí diz para o amigo: eu não vou beber não, porque o médico disse que eu não posso beber. Rapaz, que bobagem! Bobagem, bebida não mata. E depois você vai estar, qual é a tua idade? Você já está com 65 anos, 66 anos, tem que aproveitar a vida, que a vida daqui a pouco acaba. Eu estou falando aqui de um exemplozinho bem banal, né? bem pueril, mas transporta isso para uma dimensão maior.
uma mudança de comportamento que afete vícios, apegos. E aí vem alguém e diz assim: "Ah, você está muito velho para mudar? Para que esse sofrimento todo? Ah, isso não tem nada a ver". Essas são aquelas pessoas que são essa terra que está abafada pelos espinhos. Então, a semente frutifica num determinado momento, mas o entorno acaba modificando essas boas disposições iniciais. E, finalmente, nós temos as pessoas que vão receber todas essas verdades e elas vão render frutos. 60 por 1 ou 100 por 1. Uns 60 por 1, uns rendem menos, outros rendem mais. Nós espíritas, os verdadeiros espíritas, nós devemos fazer com que as sementes rendem, à medida das nossas possibilidades. Uns 60 por 1, outros 100 por 1. Mas nós temos que fazer com que essas sementes, elas frutifiquem. E o início dessa frutificação é na nossa própria mudança interior. Em nos afastarmos conscientemente de determinado tipo de notícia, de determinado tipo de comportamento. Nos afastarmos de pessoas que nos conduzem a comportamentos que nós já sabemos não são os melhores para a nossa felicidade, para o nosso futuro. Nós precisamos alterar a nossa maneira de ver o mundo para podermos produzir algo. E o produzir algo é darmos do nosso conhecimento, darmos da nossa experiência para outras pessoas e exemplificarmos aquilo que nós acreditamos. Porque há também muitas pessoas que acreditam que o comportamento ele só deve ser modificado da porta do centro espírita para dentro. Da porta do centro espírita para fora não muda nada. Não muda no ambiente familiar, não muda no ambiente social que frequenta. Não, mas da porta da instituição espírita para dentro é um sujeito completamente diferente. Não adianta nada, não é essa mudança que se quer. A criatura, ela tem que se manifestar mais evoluída, mais atuante, mais alinhada com as verdades evangélicas, justamente no ambiente mundano. É no mundo que se verifica quem é verdadeiramente cristão. E é na modificação interior que se constata quem é verdadeiramente espírita. Então, meus irmãos, concluindo aqui essa nossa longa conversa, vamos cada vez mais nos esforçar para mudarmos o nosso mundo interior, nos afastarmos de todo tipo de situação que nos conduza a um comportamento vicioso ou menos virtuoso. Vamos nos afastar desse interesse infantil pelo fenômeno, exclusivamente pelo fenômeno espírita, e vamos nos vincular mais ao interesse adulto pela grande construção moral, pela grande ferramenta que nos habilita a essa construção moral dentro do Evangelho de Jesus Cristo, dentro do grande desafio de modificação que Jesus veio nos apresentar e que o Espiritismo veio explicar
mais e nos dar mais informações a respeito de o que seja verdadeiramente a vida futura, a vida pela qual nós devemos lutar e modificar. Meus irmãos, eu vou chegando ao final da nossa reunião, ou pelo menos devo refazer essa frase, vou chegando ao final dessa minha conversa com as irmãs e os irmãos, sugerindo a todos que leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 4, 5, 6, onde tudo isso que nós conversamos vai estar lá, muito bem apresentado nas palavras de Kardec, e nos permitindo uma reflexão mais detida sobre aquilo que seja o verdadeiro espírita, aquilo que seja a grande necessidade de mudança interior, a grande necessidade de evolução moral. Irmãs e irmãos, é sempre um prazer que se renova quando eu estou reunido com vocês. Infelizmente, hoje eu sequer posso vê-los, só consigo ver a minha própria imagem aqui na tela, um reflexo daquilo que está chegando até vocês, mas eu posso sim perceber boas vibrações de quem nos assiste e espero que a nossa conversa ela frutifique, principalmente atraia os irmãos a lerem o capítulo 17, itens 4 a 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Certamente será algo extremamente enriquecedor e também muito esclarecedor para todos os irmãos e as irmãs. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, por essa abençoada noite, por esses momentos que compartilhamos. Eu devolvo a palavra